Boas-vindas a toda a gente. Mais uma vez agradeço o convite para participarmos nesta sessão. Portanto, eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre um manual, portanto, que foi publicado durante este ano, portanto, que é um manual técnico de práticas silvícolas para a gestão sustentável de povoamentos de Sobeira e da Azinheira. Existem muitos outros manuais, muita outra informação. Este pretende ser uma síntese do conhecimento mais atual existente em relação, portanto, à gestão dos montados, nomeadamente à gestão mais silvícola, portanto, as práticas mais de pecuária, de agrícolas que também se fazem no montado e que também têm o seu lugar. Portanto, já existem outros manuais e, portanto, outra informação que poderá ser utilizada. Portanto, eu vou passar então aqui a projetar a minha apresentação. Bem, não é? Isto já está a passar. É aqui, peço desculpa, vou só pôr aqui. Opa, é esta. Depois aqui já consigo passar. Ok. Pode. Portanto, este manual técnico, portanto, foi um trabalho que foi feito no âmbito de um projeto Interreg, portanto um projeto de cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, portanto, o projeto PODESA montado, e, portanto, e visa, conforme eu referi, portanto, existe imensa informação e existia já muitos manuais e documentação, mas entendemos que havia a necessidade de fazermos uma atualização face aos últimos conhecimentos e, portanto, uma atualização de conhecimentos, e daí, portanto, foi feito um desafio pelo ICNF, portanto, a outros membros do projeto e, portanto, e da equipa, no sentido de elaborarmos um novo manual, portanto, que fosse centrado, por um lado, nos sistemas florestais, até porque já havia outros manuais e outra informação para os sistemas mais agropecuários, e, portanto, e que servisse como uma base técnica dos procedimentos mais adequados para a gestão sustentável e equilibrada dos povoamentos florestais. Portanto, vai usar também os modelos de silvicultura que estão de acordo com o que foi aprovado e que está definido no Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo. Portanto, os modelos que aqui são apresentados e muitas das normas, portanto, vão também beber informação e estão em consonância também com aquilo que é o PROF Alentejo, portanto, ou seja, também aqui para servir de ferramenta de apoio aos técnicos e aos gestores destas áreas no apoio, portanto, à sua gestão. Visa também, portanto, aqui os usos da floresta e, portanto, de acordo depois com a tipologia de cada povoamento. Portanto, conforme eu disse, portanto, quem coordenou este trabalho e quem foi a ideia foi do ICNF, mas tivemos aqui uma vasta equipa, mais de 10 autores de várias instituições, sem destacar aqui a Universidade de Évora, portanto aqui o Grupo MED e o ProFlorMed, mas também da Extremadura espanhola, contamos com o CICITEX, que é o Centro de Investigações Científicas e Tecnológicas da Extremadura, que tem o IPROCOR, que é precisamente um organismo que estuda e que está muito relacionado com as matérias ligadas à gestão do montado, à caracterização do montado, mas também à cortiça, e com a Junta da Extremadura, com a Conselharia de Economia, portanto, que é de quem depende, portanto, esta área de investigação. O manual está organizado em dois grandes grupos, portanto, por um lado, os princípios gerais do que é o funcionamento do sistema, de como é que os povoamentos de Sobeira e da Azinheira, como é que se organizam, como é que funcionam, portanto, em termos do que é o ecossistema montado, a questão da ecofisiologia da árvore e das suas estruturas, questões do solo, do clima, flora, fauna, riscos bióticos e abióticos, produtos florestais, e depois também com a questão, e aí que nós entendemos muito importante, ligada às práticas silvícolas. As práticas silvícolas, portanto, de acordo com os objetivos de produção, assim podem ser distintas, mas, portanto, aqui abordamos fundamentalmente a instalação de novos povoamentos,
a condução dos povoamentos e a questão, como já vimos e já se falou, até a colega Conceição Santos Silva falou também no controle da vegetação, portanto que é algo que preocupa, não só por um lado pela concorrência, mas hoje em dia também está na ordem do dia a prevenção por causa dos incêndios florestais e, portanto, os cuidados e quais as melhores técnicas a fazer, as questões das podas, dos desbastes, dos descortiçamentos e, portanto, conforme referi a apresentação dos modelos de silvicultura, que são iguais àqueles que estão no PROF, o aproveitamento silvopastoril, etc. Guilherme, antes de continuar, vou só aqui espreitar, só porque às vezes acontecem aqui umas coisitas, deixa-me só espreitar aqui no bate-papo. Pode ser enviado este manual por e-mail, obrigada. O manual de... Sim, é assim, eu ia explicar isso no fim, mas posso dizer já. Portanto, nós, infelizmente, não conseguimos produzir muitos exemplares em papel e, portanto, não conseguimos fazer a distribuição em papel. Mas este manual está disponível online, precisamente no site do PRODESA montado, mas nós depois, no fim, passamos aqui o endereço, mas pesquisar em PRODESA montado e os resultados do projeto, para além desse manual, existem muitos outros que lá estão disponíveis e muitos outros documentos, e a versão que está online tem uma vantagem até em relação à versão em papel, embora seja sempre confortável consultarmos um documento em papel, ou pelo menos ainda sou do tempo do papel, que é, portanto, muitas das referências bibliográficas que constam do manual têm um endereço, portanto, clicando em cima da referência, consegue-se chegar à referência. Há umas que estão disponíveis, há outras que podem não estar, mas pelo menos há uma forma das pessoas conseguirem chegar à referência bibliográfica, portanto, se quiserem aprofundar determinado assunto. E o manual Portanto, também está no é blog algo das estruturas. que é bastante importante. Vai funcionar? Aí nessa setinha, isso. Já passou o slide. Conseguimos passar. Portanto, em relação aos princípios do funcionamento do sistema, portanto, temos aqui a questão do solo. Portanto, este mapa representa aqui a nível do Alentejo portanto, da parte também de Lisboa e Val do Tejo, as principais limitações para o solo, portanto, as questões dos afloramentos rochosos, do armazenamento de água. Como sabem, por exemplo, para o calcário é extremamente limitante, os solos que têm calcário ativo, portanto, não têm aptidão para o sobrego. As questões da espessura efetiva, portanto, nos casos é possível, através de tecnologia de mobilização do solo, conseguimos aumentar essa espessura. Noutras situações, quando é mesmo rocha, tal não é possível. Portanto, sem características de diagnóstico, portanto, são solos que não têm problemas em relação à expansão, portanto, para a parte de plantação. Em termos do funcionamento, portanto, este manual também tentou ir buscar algum daquele que é o conhecimento mais recente sobre as alterações climáticas. Como sabem, ao longo das últimas décadas tem havido um aumento da temperatura média, que cifra à volta de 0,2, 0,3 graus por década. Parece pouco, mas para sistemas que às vezes já estão no limite, 0,2 ou 0,3 graus poderá ser algo muito significativo e pode fazer com que algumas áreas deixem de ter melhor aptidão face portanto, a esta alteração do clima para as espécies, nomeadamente para o sobrego. Por outro lado, temos também aqui as questões da precipitação. Ela muitas vezes estamos com primaveras e outonos muito mais secos do que é habitual e também com muitas vezes precipitação com períodos de maior intensidade, mas menor distribuição ao longo do ano, o que cria aqui também há alguns problemas, porque depois as plantas não conseguem aproveitar devidamente a água que cai, porque muitas vezes não se infiltra e acaba por escorrer por cair pouca água num curto período de tempo. Por outro lado, as questões das ondas de calor, portanto, por norma, ondas essas que têm temperaturas 4 a 5 dias acima daquilo que é a média para aquele mês, para aquela altura do ano, e portanto tudo isso para aves que não se conseguem deslocar do sítio, e portanto tem que se criar aqui condições
e tentar aqui fazer com que as técnicas de gestão mais cuidado e tentar fazer uma gestão mais adaptativa possível para tentar também dar resposta a estas questões. Esta vulnerabilidade dá, por um lado, riscos em termos da redução da produção, mas também o aumento dos incêndios. Felizmente os nossos montados ainda não são muito sujeitos a este fator crítico, mas muitas vezes já vai aparecendo e já vamos tendo alguns grandes incêndios, infelizmente, na região. Por outro lado, temos aqui também a questão das pragas e das doenças. As aves, por um lado, em termos vegetativos, não estarem tão bem, poderiam estar mais sujeitas a pragas e doenças. Por outro lado, existem algumas pragas, como provavelmente até já falaram os meus colegas anteriores, em que o ciclo de vida, muitas vezes durante o período de inverno, essas pragas estavam inativas, portanto os insetos estavam dentro da árvore ou estavam em casulo, e que muitas vezes atualmente as populações, mesmo durante o inverno, continuam ativas e continuam a pular de árvore em árvore e infectar outras aves. Portanto, isto é um desafio muito maior do que aquele que tínhamos, porque muitas das espécies de pragas, principalmente, estou-me a lembrar do plátipos, mas outros tipos de insetos durante o inverno, é um período em que a árvore estava em repouso vegetativo, em parte, mas que também os insetos estavam em repouso, portanto o ciclo de vida, portanto, estavam parados, e hoje em dia, face a este aumento de temperaturas, muitas vezes isso não acontece. Aqui, em termos de resposta, há por um lado que privilegiar aquilo que são espécies autóctones melhor adaptadas às tendências climáticas. Aqui, em termos da gestão florestal, tem que ser de facto integrada e adaptativa. As questões da conservação do solo, do aumento da matéria orgânica, são, por exemplo, técnicas que são muito importantes, portanto, aqui no sentido, por um lado, de reduzir, portanto, tentar aumentar a infiltração e de promover melhores condições para a vegetação das plantas. Por outro lado, portanto, algumas medidas preventivas no sentido de prevenir o ataque de alguns agentes bióticos, nomeadamente insetos, seja por vezes a colocação de armadilhas, seja um olhar mais atento para a evolução dos povoamentos e das pragas ou das doenças que possam estar a atacar o montado. As questões, portanto, conforme já referi também aqui da conservação do solo. Estes são dois mapas daquilo que é a aptidão atual potencial. Posso ver, portanto, aqui portanto, por lado esquerdo e para a Asneira do lado direito, portanto, como podem ver, portanto, é mais a faixa litoral e aqui o terço médio e aqui a zona da bacia do Tejo e do Sado, em que ele tem melhor aptidão, sendo que aqui no Baixo Alentejo, na área interior, é onde a aptidão para o SUBE é menor. Em contraponto, portanto, é a zona com melhor aptidão para a asneira, portanto, conforme aqui o mapa direito. Segundo as previsões e as simulações face às alterações climáticas de temperatura e de precipitação, portanto, aquilo que vai haver, enquanto que a asneira ainda vai continuando a conseguir progredir e a ter uma boa área de aptidão em todo o Alentejo, como podem ver aqui uma parte significativa da parte interior do Alentejo e central, que desloca-se desde o alto ao baixo Alentejo, tem uma boa aptidão, portanto o verde, portanto, é aquela que tem a aptidão mais elevada para a asneira, portanto, e vai continuar a ter. O SUBE vai ter uma tendência, portanto, a ficar nas zonas menos áridas, portanto, com mais umidade, e, portanto, aquilo que se pressupõe é que em alguns locais, portanto, ele vai subir em altitude e será substituído por outras espécies, nomeadamente pela asneira. Em termos de funcionamento do sistema, os solos, portanto, temos aqui as questões da proteção contra a erosão e, portanto, consequentemente, as questões da matéria orgânica, portanto, aqui são fundamentais e, portanto, tudo aquilo que contribua para o aumento de matéria orgânica é essencial. O sistema silvopastoril, o pastoreio deve ser sempre ter em conta a produtividade herbácea ou o suporte que pode ser dado, ou seja, não podemos estar a contar que o sistema
poderá fornecer tudo ou não, mas, portanto, os encabeçamentos têm que ser adequados à produtividade existente, seja a herbácea, mas poderá ser também a produção de fruto e, portanto, como sabem, aqui a silvopastoriça vive também muito, nomeadamente na azinheira do fruto, portanto, que é produzido. Advogamos que o controle mecânico deva ser feito sempre com quarta-mate, e até podemos verificar depois aqui, quando fizermos a visita daqui a pouco, aqui à idade da mita, a importância não só porque o quarta-mate deixa a vegetação depois à superfície e, portanto, está a contribuir para o aumento de matéria orgânica, mas também para a proteção da regeneração natural, seja do sobré, seja da azinheira, seja de outras espécies arbustivas. Muitas vezes a questão de existência de matos poderá ser importante, seja não só para aumentar a resiliência do povoamento, seja também para refúgios da fauna, portanto, que existe, e, portanto, aqui também é importante, e também no apoio à produção de matéria orgânica. Os povoamentos, portanto, são estruturas que têm elevada diversidade também faunística. Em termos de funcionamento do sistema, e, portanto, já aqui ao longo do curso foi muito falado já das pragas e das doenças, e, portanto, eu não queria aqui estar a repetir muito daquilo que já foi dito, portanto, é só apresentar, de facto, aqui estes dois gráficos, em que apresentam aqui, portanto, aqui o do lado esquerdo, penso que é do lado esquerdo, portanto, apresenta aqui os principais fatores permanentes que podem, portanto, levar ao declínio, portanto, podem provocar desequilíbrios, portanto, no sistema, e, portanto, falamos, por um lado, das questões ligadas às práticas culturais, aos encabeçamentos, à forma como fazemos o tratamento do solo, nomeadamente a aplicação de gradagens, as questões da falta de matéria orgânica ou de alguns nutrientes, os problemas da orografia, como sabem, portanto, as áreas, por exemplo, expostas a sul ou de comeada, que são muito mais secas, e portanto, muitas vezes, de facto, a vegetação já é diferente, e, por exemplo, no caso do sobré ou da azinheira, poderão ter mais dificuldade em vegetar, portanto, as questões ligadas à profundidade do solo, que é limitante não só para a instalação de novos povoamentos, mas depois também é limitante para a própria absorção da água que cai da precipitação. Temos as questões da textura, portanto, temos aqui um conjunto grande de fatores que poderá desencadear, portanto, por um lado, há algumas doenças ou insetos que são oportunistas e que se vão aproveitar das árvores estarem mais em declínio, não estarem tão bem vegetativamente, mas, portanto, depois podem levar ao aparecimento de outras doenças ou de outras pragas mais graves. Portanto, aquilo que se advoga é que, de facto, a gestão florestal deve ser focada nas questões da sanidade, mas aqui a sanidade, e em termos florestais, ao contrário, infelizmente, se calhar, da parte agrícola, muitas vezes conseguimos ter tratamentos fitossanitários para tratar muitas das doenças e das pragas que existem nas culturas agrícolas, ainda bem que é assim para conseguirmos ter produtividades e poder-nos alimentar. Na parte da floresta, não só face à sua extensão, mas à complexidade, muitas vezes, destes ecossistemas, é extremamente difícil ter tratamentos que se possam utilizar. Não só pela razão económica que me referi, porque são áreas muito extensas, mas muitas vezes também porque, de facto, quando nós estamos a tratar uma doença ou uma praga, podemos estar a interagir com outros doentes, com outros problemas e a criar propriamente desequilíbrios. Por outro lado, no mercado e em termos também de investigação, não existem produtos praticamente, a não ser coisas pontuais, homologadas para a aplicação nestes sistemas. Portanto, qualquer produto que possa ser aplicado nestas áreas de montado terá que ser homologado, no nosso caso é pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e, portanto, há muito poucos produtos com essa homologação e, portanto, não é possível, portanto,
recorrermos a essas situações. Portanto, aqui as questões da vitalidade dos povoamentos, o tentarmos melhorar a fertilidade, portanto, a vitalidade das árvores, é uma forma de tentarmos responder e das árvores depois estarem mais adaptadas para conseguir responder aos ataques de pragas e doenças. E pronto, e por outro lado, algumas medidas sanitárias, como sabem, e alguns dos colegas anteriores falaram também que existem, por exemplo, armadilhas que permitem capturar, por exemplo, algumas das pragas, podem existir algumas práticas que podem apoiar, mas de facto, e quero aqui reiterar esta questão que para mim parece muito importante, não existem, na maior parte das situações, praticamente em todas elas que hoje em dia afetam os nossos montados, tratamentos fitossanitários homologados. Existe algum tratamento para a fitóftora, mas que basicamente acaba por ser um tratamento que vai melhorar a vitalidade das árvores, não é propriamente aquilo que se pode chamar um produto fitofarmacêutico, mas para a maior parte das outras situações, com algumas exceções de alguns insetos, situações muito pontuais, não é possível fazer tratamentos fitossanitários. E pontos, mas aí certamente os meus outros colegas que falaram anteriormente falaram sobre o assunto. Portanto, em termos de ambiente, o que é que importa? Importa evitar gradagens que promovam solos portanto, a gradagem vai favorecer a mineralização da matéria orgânica, ou seja, quando nós cortamos a vegetação e que há o apoio e alguma incorporação dela com as gradagens, mas vai aumentar, portanto, se nós fizermos, por exemplo, com corta-matos, conseguimos garantir, portanto, aqui um acréscimo em termos de matéria orgânica. Importa também em alguns solos que têm problemas de drenagem, promover a sua drenagem. Muitas vezes eu recordo-me que há 30 anos, ou há cerca de 30, que vi para o Alentejo, em algumas regiões e em algumas propriedades, verificava-se a existência de algumas valas ou de alguns regos, precisamente no inverno aquilo estava cheio de água e portanto, que ajudavam a favorecer essa drenagem dos solos. Hoje em dia, muitas vezes, isso não se faz, mas eu acho que é de ponderar, pelo menos naqueles solos que são mais encharcados e que as árvores, muitas vezes, nomeadamente o sobeiro, têm mais dificuldade em investar, que se calhar poderá ser uma boa prática. Por outro lado, aqui a tentação de reduzir a compactação, portanto, muitas vezes, quer dizer, se temos um solo que é mais encharcado e se temos ali uma carga animal muito grande, estamos a favorecer a compactação desse solo ou outro tipo de práticas, muitas vezes que isso acontece também, infelizmente. Por outro lado, portanto, devemos evitar a disseminação de agentes bióticos. Uma das situações, e que infelizmente acontece muito, acontece, por exemplo, com as podas, mas pode acontecer com o descortiçamento, é a ausência de desinfecção das ferramentas quando se faz os trabalhos. Nós muitas vezes sabemos que os operadores não estão tão sensibilizados nem tão formados para isso, mas o que é facto é que se nós pegarmos uma árvore doente e se não desinfetarmos a ferramenta quando vamos para uma aversão, podemos estar a passar, por exemplo, esporos de carvão dentro de casco ou de outro tipo de doença. Por outro lado, infelizmente, também muitas vezes faz-se os abates sanitários, fazem-se as podas, mas depois os despojos ficam muitas vezes lá no terreno muito tempo e isso vai permitir que se aquela árvore, portanto, se aqueles despojos estiverem, por exemplo, com pragas, o caso, por exemplo, do plátipos ou de outro tipo de insetos, poderão estar a disseminar esses insetos para as outras árvores que estão sãs. Portanto, há aqui um cuidado que é necessário ter em termos da sanidade dos nossos povoamentos, que é de facto o cuidado de retirar. Portanto, quando retiramos material que está infectado ou atacado por pragas, não o devemos deixar no povoamento nem na sua orla. Portanto, devemos do retirar de lá, ou devemos do queimar, ou se não for possível tirar por um motivo qualquer, devemos pelo menos tentar tapá-lo para evitar que haja de facto essa disseminação, seja de esporos, no caso dos fungos, ou de insetos.
Por outro lado, portanto, há aqui também as questões da promoção da regeneração natural, porque infelizmente cada árvore que morre, se conseguimos ter árvores para substituir essas, quer dizer, não é tão dramático. Agora, de facto, se nós, infelizmente, todos os dias assino dezenas de ofícios a autorizar o corte de árvores que estão mortas, e quer dizer, não é dramático se eu tiver uma árvore morta e se tiver outra jovem, mas já está em produção, que está a substituir, mas é dramático se eu vou tendo todos os anos árvores mortas e não tenho árvores jovens para as substituir. Portanto, aqui o papel da regeneração natural pode ser muito importante, seja ela natural, porque pode também ser artificial, nos casos em que não se consegue fazer regeneração natural. Portanto, eu acho que este triângulo chama-nos de facto aqui a atenção aqui para um conjunto de práticas e de medidas que podem ser muito, muito importantes. Em termos, portanto, conforme eu referi, em termos de outras práticas, poderá ser a instalação de novos povoamentos. A regeneração já falei, portanto, é muitas vezes a forma mais barata e mais eficaz de promovermos a regeneração de povoamentos adultos. Essa regeneração muitas vezes pode ter que implicar, e estão aqui proprietários que também têm parte da pecuária, e pode ter que implicar aqui algumas medidas, ou de redução da pecuária, ou de retirar, por exemplo, pequenas parcelas, portanto, do maneio habitual, no sentido de tentar recuperar essas parcelas, ou também recorrendo a protetores individuais das plantas. Portanto, isto aqui, portanto, cada expoliação não há uma receita que se possa dizer, não, tem que fazer assim, não. Portanto, cada situação é um caso e, portanto, tem que ser isso tido em consideração. As outras questões em termos da condução do povoamento, há aqui também uma questão muito importante que é de quando é que fazer as operações. Por um lado, as questões da gestão da vegetação espontânea, como vimos aqui, pode ser importante, por um lado, por alguma concorrência com as espécies, mas fundamentalmente também com os problemas da defesa contra incêndios, porque muitas vezes, e estamos a falar de árvores florestais, elas gostam de estar acompanhadas e, por exemplo, o sobê nos primeiros anos de vida até é uma espécie de meia sombra, gosta mais de estar à sombra do que propriamente estar à luz. Portanto, é mais fácil conseguirmos instalar e ter regeneração no subcoberto já de árvores adultas do que numa área completamente aberta e, portanto, temos que gerir aqui um bocadinho isto com algum bom senso. Por outro lado, a questão das podas, não, portanto, são fundamentais ser feitas na altura adequada, nomeadamente esta formação. Se nós fizermos muito tarde, já vamos fazer feridas muito grandes e estamos a perder depois em termos da capacidade produtiva da árvore, porque ela só mais tarde é que vai conseguir entrar em produção. As questões dos desbastos, seja por excesso de densidade, tanto quando há árvores em concorrência, mas também os desbastos fitossanitários, portanto, devem de ser feitos atempadamente. Infelizmente, e de facto, há uma crítica, e nós reconhecemos que, de facto, o ICNF muitas vezes tem dificuldade em dar resposta atempada, mas depois aquilo que para nós quer dizer, é uma pena que, passado um ano, muitas vezes temos o proprietário, ou porque não conseguiu quem lá fosse retirar a lenha, ou por outros motivos, não conseguiu cortar essas árvores e está-nos a pedir uma prorrogação de prazo ou uma situação dessas. Ou seja, temos árvores durante um ano, árvores que estão infectadas, que podem estar infectadas com doenças ou com pragas, durante um ano no nosso montado, e, portanto, passou pelo menos um ciclo de vida, muitos dos insetos, portanto, pode ser uma forma de estarmos a dispersar muitas vezes, portanto, as pragas, portanto, ou as doenças, portanto, os agentes bióticos que estão a contaminar essas árvores e provavelmente até foi uma das causas de morte delas. Por outro lado, aqui os cuidados com o descortiçamento, cada vez mais, como sabem, é difícil muitas vezes encontrar bons descortiçadores, mas é fundamental ser um trabalho feito com o devido cuidado na época de vida
não forçar, portanto aqui as questões do descortiçamento são também importantes. Depois são apresentadas também normas para as questões ligadas à instalação. Aqui mais uma vez, e não me vou alongar aqui muito, mas é fundamental mostrar sempre aqui este esquema do sistema radicular do sobrego, que está muito à superfície, portanto quando nós fazemos mobilizações mais profundas, gradagens, muitas vezes estamos a afetar precisamente esta área de raízes mais superficiais e, portanto, isso depois é dramático, porque, de facto, cerca de 70% a 80% das raízes estão nos primeiros 40 centímetros de solos. Se nós andamos lá sempre a mexer, estamos a destruir uma camada significativa que, por um lado, portanto, vai fazer com que a árvore tenha menos capacidade para absorver nutrientes, para absorver água. É claro que muitas dessas situações não se refletem no dia a dia e de um ano para o outro, mas depois basta termos um ano mais seco, uma seca mais grave, ou uma condição um bocadinho mais extrema, e pode ser o suficiente para depois a árvore não se aguentar. Depois muitas vezes não sabemos, a culpa é da seca, é do inseto, é da praga, mas de facto é um acumulado de situações, muitas vezes demora muitos anos a que isso aconteça, mas pronto, é uma situação que tentamos evitar, e daí advogar que na maior parte das operações, nomeadamente no controle da vegetação, mas por exemplo também a sementeira de pastagens também pode ser muitas vezes feito com recurso a sementeira direta, possa ser feita sem grandes mobilizações do solo. Peço desculpa por andar para trás. Pontos, portanto, aqui as questões do controle da vegetação. Há aqui também uma ideia que muitas vezes vem um bocadinho às vezes tem a ver um bocadinho com as práticas agrícolas, mas também tem um bocadinho a ver com a cultura dos tratoristas, que é quando se limpa uma área, não se pode ver uma ervinha. Portanto, aqui o objetivo da limpeza, como digo, tem muitas vezes, pode ser reduzir as questões da quantidade de mato, por vários motivos, pode ser para ajudar depois a favorecer a pastagem natural, pode haver muitos motivos, mas muitas vezes não há problema nenhum em deixarmos umas pequenas moitas, umas zonas de linha d'água mais inacessíveis com algum mato. Isso até é bom para as questões da fauna, vai criando também outra ambiência e, portanto, não temos que muitas vezes limpar o mato todo no contínuo, outras vezes se calhar temos que insistir só em algumas manchas, ou porque o sol tem mais umidade, ou por outra situação o mato cresce mais, e nos outros sítios se calhar só com o apoio muitas vezes dos animais conseguimos fazer esse controle. Portanto, aqui mais uma vez a questão do alerta para as questões do controle da vegetação, consoante os sítios poderão ser feitos de forma diferente. Temos aqui também as questões ligadas a poder-se fazer por faixas, e portanto precisamente para não fazer em contínuo, e pronto, e aqui um alerta mais uma vez, para quando é feito com recurso, por exemplo, a grades, não se fazer debaixo da copa, e de preferência 2 vezes a 2 vezes e meia, o raio da copa, não haver mobilização. Isto porque, voltando aqui ao mapa anterior, as raízes, portanto, vão muito para além daquilo que é a projeção da copa das árvores. E, portanto, tem 2 vezes e meia a 3 vezes a copa das árvores. Portanto, temos de tentar aqui fazer um esforço para, quando é necessário, em algumas zonas, seja para instalar novas árvores, seja para instalar outro tipo de culturas, tentar proteger, e portanto, aqui se for uma árvore pequena, poderá ser um raio pequeno, mas se for uma árvore grande, ainda é uma área significativa, mas devemos de facto tentar proteger isto, para proteger as árvores, portanto, que temos nos povoamentos. Em relação às podas, conforme eu referi, aqui é muito importante para nós as questões da poda de formação, portanto, fazer uma poda
a tempada, portanto, é algo que é fundamental. Portanto, advoga-se, portanto, pode a deformação de fuste, que pode ser feita por 2, 3 vezes no máximo, portanto, em que visa, portanto, a eliminação de forquilhas e de ramos muito verticais, depois a formação da copa. Aqui, ali está mais uma vez, e temos aqui num workshop ligado às questões da sanidade, para a importância da desinfecção das ferramentas, porque o facto de estarmos a podar uma árvore que está doente e se depois formos podar uma árvore, podemos estar a disseminar pelo povoamento, por exemplo, o carvão dentro de casco. São esporos, muitas vezes não são visíveis a olho nu, mas o que é facto é que eles ficam agarrados à ferramenta e se a ferramenta não for desinfetada é uma das formas de expandir essas doenças e, portanto, aqui o devido cuidado. Por outro lado, o cuidado também depois de eliminar os resíduos florestais. Muitas vezes as operações são feitas, as podas são feitas, mas os resíduos ficam no terreno. E isso, por um lado, é mau em termos sanitários, no caso de haver, portanto, ramas infectadas, mas pode ser mau também em termos de defesa da floresta contra incêndios, porque temos um aumento de carga de combustível e posso-vos dizer que muitos dos povoamentos, quando os matos são relativamente baixos e sem despojos lá, as árvores até muitas delas conseguem sobreviver, mas quando, em simultâneo, às vezes com alguns matos mais altos e com os despojos lá, quer dizer, as árvores sofrem tal aquecimento, a mortalidade é quase total. E, portanto, aqui é preciso cuidado, ainda por cima as podas, como sabem, são feitas no período de inverno, portanto, entre novembro e 31 de março, portanto, não há razão nenhuma para chegarmos ao período mais crítico e continuarmos lá com os despojos, portanto, faço aqui esse alerta. Aqui advoga-se aqui uma questão de uma técnica que já não é totalmente nova, mas começou já nos anos 2000, em termos daquilo que é a poda de formação de fustes. E nós consideramos que a poda de formação das árvores é mais essencial e mais importante para o futuro, em termos produtivos das árvores. E antes, portanto, a regra básica que havia é podava-se o terço inferior, depois o terço a seguir, e, portanto, olhava-se só para a parte do fuste e não se olhava muitas vezes para aquilo que são os desequilíbrios na árvore. Estamos aqui a ver, por exemplo, aqui na figura do lado esquerdo, em que temos, por exemplo, aqui a árvore que à partida já teria com os 3 processos de poda, portanto, por norma advoga sempre 2 a 3 campanhas de poda, portanto, em termos de formação, e continuamos a ver que a árvore continua aqui com alguns desequilíbrios, nomeadamente ramos que ficam mais grossos e que retiram um tipo de dominância apical da árvore, que podem desequilibrar a árvore, mas estamos a falar muitas vezes de forquilhas ou de pesnadas que nascem muito baixo e, portanto, quando é na poda de formação é muito fácil de eliminar esses ramos, mas depois, quando as árvores já estão maiores, já estamos a fazer feridas muito grandes para eliminar, portanto, esses ramos. E, portanto, aquilo que se adequa agora é, em vez de olharmos para a árvore de baixo para cima e começarmos a tirar os raminhos, portanto, que podem ver aqui na figura esquerda, os raminhos que estão assinalados a vermelho, portanto, seria aqueles que o podador ia retirando até ficar com o fusto limpo. Aquilo que se advoga é fazer precisamente ao contrário, portanto, de acordo com o que está na figura do lado direito, que é olhar para a árvore como um todo. Estamos a falar de árvores jovens, portanto, árvores que têm para aí 1,5 m de altura, 2 metros, portanto, é fácil de conseguirmos olhar para a árvore como um todo. E, portanto, aquilo que se deve fazer, em primeiro lugar, é eliminar os ramos que provocam desequilíbrios naquilo que é a arquitetura da árvore. Aliás, a arquitetura que nos interessa a nós, por exemplo, no caso do sober, mas também da azinheira, ter fustes direitos, principalmente no sober, para conseguirmos depois tirar boas pranchas de cortiça. E então, em primeiro lugar, aquilo que se deve remover são aquilo que são os ramos que têm tendência a engrossar, aqueles que podem formar forquilhas e que têm tendência a ficar mais na vertical, conforme se pode indicar aqui no segundo desenho, aqui do lado direito, portanto, estes ramos que estão pintados a vermelho.
e depois na segunda poda é continuar o processo. Há sempre aquela ideia, mas a árvore fica suja, não fica uma árvore bonita. É assim, se for em raminhos finos, e depois é pena para quem está aqui no auditório online, não vai poder conseguir ver isso no campo, mas agora no campo certamente conseguimos ver algumas árvores em que é possível explicar isso. Nestas primeiras podas, os ramos mais finos não crescem muito, portanto, e ficam dominados pela dominância apical, porque a árvore é crescer em altura e, portanto, não há problema fazer essa intervenção desses ramos finos mais tarde. Portanto, aquilo que importa é eliminar aquilo que estrangula a árvore e provoca desequilíbrios na árvore. Depois, no fim, quando for para a segunda ou a terceira poda, aí então já os podemos retirar, até porque esses depois já também não fazem falta a árvore, porque aqui há outra questão muito importante. Se nós tirarmos rama em excesso das árvores, estamos a tirar excesso de folhagem das árvores, e isso vai fazer-nos com que a árvore dê uma resposta em sentido contrário, ou seja, nós tivemos a eliminar ramos que achávamos que não interessavam, e depois a árvore vai produzir novamente ramos para repor a folhagem que nós retiramos em excesso. Portanto, há que ter aqui o bom senso, aliás, aquilo que nós advogamos nas nossas autorizações é não retirar mais do que 25% a 30%, no caso de árvores muito képitas, da ramagem existente. Porque senão, ao contrário, passado 3 ou 4 anos, estamos outra vez a precisar de podar a árvore, porque ela, como é óbvio, respondeu exuberantemente para tentar repor a folhagem perdida. Por outro lado, portanto, há aqui as questões que eu também já tinha aqui referido dos cortes sanitários ou dos cortes em excesso de densidade. Portanto, aqui as intensidades, portanto, aquilo que se advoga consoante o tipo de exploração que é feito dos povoamentos e dos montados, as densidades poderão ir entre as 40%, 50% a 80%, no caso de zonas já mais de bosque, de floresta propriamente dito, mas mesmo para as questões da silvopastoriça, advogamos para aí cerca de 50% de densidade do coberto. Nós estamos a falar de clima mediterrâneo, estamos a falar de, portanto, é necessário termos aqui um sistema mais ou menos equilibrado. Ter 2 ou 3 árvores por hectare é manifestamente pouco para aquilo que importa aqui. Portanto, os modelos de silvicultura que estão propostos, seja os da parte mais de floresta, seja de silvopastoriça, portanto, apresentam depois aqui portanto, alguns exemplos em termos daquilo que deve ser o grau de coberto existente. As questões dos cuidados do descortiçamento, seja com as alturas do descortiçamento, seja com os cuidados de evitar feridas no entrescasco, a situação, portanto, como está. Há aqui uma questão que parece de menos importância, mas que pode ser importante e que muitas vezes é uma prática habitual, que é gradar-se os terrenos ou fazer-se o corte de mato. O corte de mato não é tão gravoso, mas quando estamos a falar de gradar os terrenos, no ano, na época, muitas vezes, uns meses antes, tirarmos a cortiça. Ou seja, reparem, por um lado, como viam aquele exemplo das raízes, estamos a danificar as raízes, portanto, estamos a provocar traumatismos à árvore e estamos a ajudar a mineralizar a matéria orgânica e a ficar o solo mais exposto e, portanto, vai secar mais rapidamente. E, portanto, o que é que vai acontecer? Estamos a criar aqui um trauma e depois a seguir vamos criar outro traumatismo, que é tirar a casca da árvore, em que a árvore vai perder ali durante alguns dias um valor bastante elevado de umidade. Portanto, aquilo que se aconselha é que se faça isso. Portanto, quer dizer, nós aconselhamos a fazer com corta-mato, mas em situações em que possa mesmo ter que se fazer de outra forma, mas que isso seja feito num ano antes, pelo menos, ou 2 anos antes, porque o mato ainda não terá crescido o suficiente, portanto consegue-se fazer perfeitamente as operações de extração, mas não estamos a provocar 2 stresses no sistema no mesmo ano. E, portanto, há aqui questões que às vezes um pouco mais de planeamento, por vezes não é fácil, mas que é possível. Há aqui também no apoio ao descortiçamento, que estão em desenvolvimento,
um conjunto de novas tecnologias, aqui, portanto, os colegas da Extremadura espanhola, mas, portanto, há uma empresa que tem estado a desenvolver, portanto, novas máquinas para apoiar o descortiçamento, nomeadamente, portanto, para fazer o corte, portanto, a traçagem da cortiça, e depois o CCTEX tem estado a desenvolver, portanto, o Hipercore, há algumas ferramentas de apoio para além do machado que possa facilitar essa extração da cortiça. Ainda é algo que não está totalmente desenvolvido, embora a máquina hoje em dia já é uma máquina muito mais leve e portanto, que já facilita muito parte do trabalho de escortiçamento, e pensemos que no futuro isso poderá acontecer. Como é óbvio, em muitos casos terá que haver sempre... Eu não sei se estou quase a terminar, sim. Só aqui para terminar, portanto, conforme eu referi, portanto, são apresentados os vários modelos de silvicultura em detalhe para os vários sistemas existentes nos nossos montados, seja para a azinheira, para a produção de frutos, seja para a produção de madeiras, seja para mistos com pinha-manso, o sobreiro, também nas suas várias situações. Portanto, as questões do aproveitamento silvopastoril, aqui estamos a falar do aproveitamento de pastagem natural, certamente haverá outros temas com pastagens semeadas, com outras formas de maneio. Portanto, há aqui de facto um conjunto muito grande, as questões dos incêndios, conforme eu tinha referido, e portanto aqui o controle de matos que muitas vezes também é feito por causa dos incêndios, portanto há aqui um conjunto vasto de informação, portanto aconselho de facto a descarregarem o documento. Esse documento, portanto, estão aqui alguns exemplos de publicações que foram feitas no âmbito precisamente deste projeto do PRODESA, está aqui este primeiro que tem a ver com a gestão e a prevenção das doenças causadas pela Phytophthora. Portanto, houve aqui, portanto, são duas publicações do INIAV, que existe, não é um trabalho só do INIAV, portanto, participou também com colegas da parte da Extremadura. Aqui as questões de alguns exemplos de boas práticas de gestão de valor, portanto, desde as questões do fruto, as questões do descortiçamento, portanto, as questões ligadas à gestão, e, portanto, este manual técnico é outro dos exemplos, e conforme eu referi, este manual, portanto, as referências bibliográficas, muitas delas têm uma ligação que permite, se as pessoas quiserem aprofundar aquele tema, aquele conhecimento, portanto, poderá fazer isso. Eu fico por aqui, portanto, resta-me agradecer e, portanto, vamos agora ver quem é que tem questões, portanto, se eu conseguir responder. Obrigada. Só